Olá, meninos do primeiro ano. E aí, como é que vocês estão? Gente, nossa aula de hoje vai ser para corrigir aquelas atividades, né, lá do capítulo 4, referente, né, os dois exercícios, né, os conceituais e os contextualizados, tá bom? Peguem o caderno de vocês para a gente fazer aí as correções, tá? Vamos lá. Aí aqui está a primeira questão. A primeira questão é falando sobre o que são as estruturas geológicas, né? A estrutura geológica que a gente viu, estudou, né, são as formações rochosas e estruturais que compõem a litosfera terrestre, né? Elas indicam, entre outros dados, a composição do relevo. E a gente viu três formas, né, três estruturas geológicas, na verdade, que existem no mundo todo, que são os crátons, não é isso? A bacia sedimentar, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos, tá? Aí eu vou colocar aqui a resposta para vocês, certo? Aí a resposta da primeira questão. Segunda questão diz o seguinte: rochas são agregados naturais de grãos de um ou mais minerais. São formadas por diferentes processos, podendo ser classificadas como sedimentares, metamórficas e magmáticas. A partir dessas afirmações, responda. A letra A está pedindo aí quais são as principais diferenças entre as rochas sedimentares e magmáticas. Bom, a principal diferença aí é que as rochas magmáticas, elas são originadas a partir do resfriamento do magma, certo? E as rochas magmáticas, ela pode ser tanto intrusivas ou extrusivas, por conta desse resfriamento, se ele ocorre ou fora, quando esse magma ele é totalmente expelido, né, ou ainda dentro, né, ele ainda consegue ser resfriado dentro. E as rochas sedimentares, né, elas são originadas a partir do acúmulo aí de decomposição de outras rochas, tá? Aí a resposta da letra A. Vamos lá para a letra B, que aqui pede a letra B. Como se forma uma rocha metamórfica, né? Como é que se é formada, gente? A rocha metamórfica ela é formada principalmente através da transformação aí de outras rochas. Ou seja, ela não é uma rocha original, certo? Ela são outras rochas, passam por um processo, né, ou químico, algum processo de pressão, químico, que faz com que ela se torne uma rocha, dando origem a outra rocha, né? Por isso que é chamada de rocha metamórfica. Segunda questão, letra B. Certo? Terceira questão. O que é escala geológica e qual é a importância do seu estudo? Gente, a escala geológica, ela corresponde aí à divisão, né, da história da Terra. A Terra aí tem milhões de anos, então seria complicado estudar sem ter aí uma organização através das transformações que ocorreram durante esses milhões de anos. Então, foi necessário, né, ser feita aí essa organização através da escala geológica, tá? Então, ela é importante por conta dos estudos, das pesquisas feitas através de cada transformação que ocorreu durante esses anos, né? E a partir desses estudos que eles conseguem aí, puderam observar essas transformações e também a questão dos processos, tanto geológicos, geomorfológicos, né, que são as formas de relevo, como também aí biológico, né, a transformação, a evolução dos seres vivos durante esses milhões de anos, tá? Aí a resposta da terceira questão, tá? Quarta, vamos lá para a quarta questão. A quarta questão, como o carvão mineral e o petróleo se formam, indique o tipo de rocha onde são encontradas.
Gente, o carvão está associado aí à decomposição aí de sedimentos, né? Principalmente rico em matéria orgânica, vegetal ou animal. E é originado na era paleozoica, tá? Já o petróleo, ele se origina também, né, de matéria orgânica, animal e vegetal, principalmente de algas, tá? Soterrada pouco a pouco por sedimentos caídos no fundo de antigos mares ou lagos. Aí são encontrados, né, os dois, são encontrados nas rochas sedimentares, né? Porque tem que ter essa sedimentação para poder originar aí o carvão e o petróleo. Por isso são chamados de combustíveis fósseis, tá? Fechou? Quarta questão. Vamos lá para quinta. Quinta questão aí é falando sobre relevo, né? Já as formas de relevo. O entendimento do relevo é fundamental para solucionar os problemas relativos à expansão dos sítios urbanos. Considerando a afirmação e a figura apresentada, responda. A figura, né, de um relevo e várias formas de relevo. Aí a letra A pergunta o seguinte: quais as 3 formas de relevo apresentadas na figura? A gente pode observar aqui, né? Primeiro, as planícies, aqui nessa parte, tá? As planícies, né, que são áreas mais baixas, próximo ao corpo, a nível, né, de algum corpo hídrico, tá? A gente tem os planaltos, que são relevos mais altos, certo? Com o seu topo mais plano. E também a gente pode observar aí as montanhas, aqui, as montanhas, tá? Então, a resposta aí da quinta questão, letra A, vai ser planícies, planaltos e montanhas, certo? Letra B. Que unidades de relevo são propícias à urbanização? Qual dessas formas de relevo, né, ajuda aí na questão da urbanização? É mais propícia, né, para ter habitação e urbanização. E a resposta da letra B são os planaltos, tá? Os planaltos, o topo relativamente plano, né, de difícil inundação e com poucas possibilidades de deslizamento. Resposta aí da letra B, certo? Agora a gente vai aí para os contextualizados. Vocês amam, né? Vamos lá. Primeira questão aí é um mapa de praxe. Mapazinho aí, Minas Gerais, Rio de Janeiro, em algumas cidades. Na figura, na figura anterior, encontra-se representada a bacia de Campos, que é responsável por considerável parcela da produção de petróleo no Brasil, né? A estrutura geológica na qual ocorre a formação do petróleo é um combustível fóssil, né? Aí o fóssil ele é originado a partir da compactação de sedimentos. Sedimentos, então, bacia sedimentar. A resposta aí da primeira questão é a letra B, certo? Vamos lá para a segunda questão. Segunda questão fala: enquanto o planeta é considerado rochoso, a Terra apresenta movimentos externos e internos, que a diferenciam dos demais corpos do Sistema Solar. A esse respeito, podemos afirmar que abaixo da crosta tem uma profusão de minerais e rochas de várias origens, principalmente as formadas por sedimentos. Não, gente, sedimentos. B. O núcleo central da Terra é geralmente formado por minerais mais leves, não sendo possível determinar a sua origem. Não, errada. Letra C.
Os continentes estão assentados sobre a porção sólida da camada magmática e não possuem movimentos horizontais ou verticais. Gente, os continentes estão aonde? Na crosta terrestre. D. A crosta sólida se encontra sobre o manto magmático. Nela encontramos principalmente rochas magmáticas e sedimentares. Corretíssima, a letra D. Né? A crosta terrestre ela encontra acima aí do manto, né? Do manto magmático. E é nessa crosta que a gente vai encontrar tanto as rochas magmáticas como as rochas sedimentares. Então, aí a letra D, marca aí, viu? Letra D, a segunda questão. Terceira questão aí. Fóssil de réptil que viveu antes dos dinossauros é descoberto no Brasil. Aí tem a foto, né, do réptil, né, encontrado. A descoberta da nova espécie mostra que os animais do tipo Archosaurus se tornaram diversos após um grande evento de extinção há 252 milhões de anos. Tal extinção eliminou 90% de todos os seres vivos e foi provocada pelo efeito estufa oriundo de erupções vulcânicas na Rússia. O despovoamento do planeta fez alguns grupos de animais crescerem em número e diversidade, mas os arcossauros, que deram origem a dinossauros, pterossauros e crocodilos, se tornaram dominantes mais tarde. Novas escavações estão sendo feitas na região onde o fóssil foi encontrado, e outros objetos já foram desenterrados. A pesquisa inclui cientistas e paleontólogos de 3 universidades brasileiras e um pesquisador do Reino Unido. O estudo foi publicado no periódico científico Science Reports do grupo Nature. Aí vamos lá para a questão. Os fósseis costumam se formar apenas em um tipo específico de estrutura rochosa, chamada de rochas sedimentares. Sobre elas é correto afirmar. Então, ele está pedindo uma das características aí das rochas sedimentares, tá? Estamos na terceira questão. Letra A. O protólito, né, que é a rocha original, dá origem a esse tipo de rocha, depois de ser levado a transformações químicas e físicas, devido ao fato de submeter a temperaturas e pressões elevadas e a atuação de fluidos que soterram os fósseis. Não, gente, não é, tá? As rochas sedimentares não têm aí essa característica. Ela não é uma rocha original, tá? Ela é formada através aí dos sedimentos, né, da compactação aí dos sedimentos. Letra B. Devido ao transporte de sedimentos pelos agentes exógenos, ou seja, agentes, né, de externos, de fora, as rochas sedimentares permitem o soterramento dos restos orgânicos, iniciando assim o processo de fossilização. Correto aí a letra B. Letra B, tá? Terceira questão. Letra B. Tranquilo, né? Vamos lá para a quarta questão. Recentemente foi descoberta no Brasil uma camada geológica sedimentar denominada pré-sal. Quem lembra aí? Pré-sal. Situada abaixo de uma grande camada de sal e com grande potencial de acúmulo de petróleo. Ela está localizada na plataforma continental brasileira em uma área de cerca de 800 km de extensão por 200 km de largura e que pode ter de 5 a 7 quilômetros de profundidade, entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. Aí a gente tem, né, a figura aí do pré-sal, tá? A gente vê aí o mar, vê a camada, né? Camada pós-sal, camada de sal, e abaixo aí a camada pré-sal. E lá embaixo, o reservatório de petróleo e também gás natural.
A gente percebe aí que há essa compactação, né? Um dos maiores desafios para a exploração do petróleo desse local é, letra A, proximidade da região com placas tectônicas do Brasil e da África, que podem se chocar. Gente, no Brasil, nós estamos em cima da placa sul-americana, tá? Então, não há esse choque de placas aqui. Letra B, alta temperatura da água do fundo do oceano, podendo gerar combustão espontânea do petróleo? Não. C, existência de constantes tsunamis que impedem a aproximação de navios cargueiros e petroleiros? Não, gente, a gente não tem aí tsunamis no nosso litoral brasileiro. Letra D, grande distância que a separa do território brasileiro, uma vez que essa área se encontra no Oceano Pacífico. Gente, o Oceano Pacífico, o nosso litoral aí, qual é o oceano? É o Atlântico, tá? E letra E, extração do petróleo com segurança em face da grande profundidade onde se encontram as reservas de petróleo. Então, essa aí é a maior preocupação, né, um dos maiores desafios, que é retirar esse petróleo, esse gás natural com segurança, e não haja nenhum acidente que possa ocasionar aí algum impacto, né, impacto ambiental. Então, a resposta aí é a letra é de elefante. Bom? Quinta questão. A mineração, falando de minérios, a mineração é o ato de extrair minerais existentes nas rochas ou nos solos. É uma atividade econômica que tem importância significativa para muitos países. O principal minério exportado pelo Brasil é o ferro. Ou seja, a gente vende, né, bastante ferro aí. A formação desse minério está relacionada com as lentas transformações geológicas da Terra. E ele é encontrado na natureza na forma de rochas, misturado com outros compostos. Por meio de diversos processos, esse minério é beneficiado para poder ser comercializado. Quando a gente fala que o minério ele é beneficiado, é porque ele é retirado, né, da forma bruta e ele é transformado para poder ser comercializado e ter um alto valor agregado, né, a ele, né, este produto. Aí tem uma foto, né, uma foto aí da extração do minério, como é feita aí mais ou menos esse tipo de extração. Vamos lá para as alternativas. Então, aí a quinta questão. No Brasil, a extração de minério de ferro ocorre principalmente em bacias sedimentares recentes? Não, não ocorre em bacias sedimentares. E bacias sedimentares recentes? Não. Dobramentos modernos? Não, porque dobramentos modernos a gente não encontra aqui no Brasil. Depressões absolutas? A gente não encontra esse tipo de minério abaixo do nível do mar, tá? Escudos cristalinos, quando a gente fala em escudos cristalinos, gente, a gente vai lembrar dos crátons, não é isso? Que os crátons aí é uma estrutura geológica bem antiga, tá? Então, aí a gente vai encontrar várias rochas, entre elas rochas magmáticas e as rochas metamórficas, né? Que originam também o minério de ferro que a gente encontra aí nessas rochas. Então, a resposta correta aí é a letra D. Fechou aí? Gente, ó, qualquer dúvida de alguma questão, pode entrar em contato comigo, tá? Pelo WhatsApp, que a gente vai aí responder, tá bom? Tchau e fique em casa.